Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça, que dengo que eles ficam. A parte de trás, a parte da frente fica super linda. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais longos. Nós também vamos usar dois tecidos. Pode ser um liso e o outro estampado, xadrez ou riscadinho. Vamos precisar de 5 botões, mas eles podem ser uns botões que você pode estar reutilizando eles, porque eles não precisam ser iguais. E nós também vamos precisar de um papelãozinho ou uma cartolina para nós fazermos um círculo que tenha 14 centímetros, mas ele pode ser maior ou menor. No meu tecido azul, que vai ser uma base para o meu pano de prato, eu cortei uma faixa com 10 centímetros de altura e mais larga que o meu pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. No meu tecido estampadinho, eu cortei 2 faixas com 3 centímetros, também mais larga que meu pano de prato. Uma eu vou reservar porque nós vamos trabalhar depois lá na parte de cima. E a outra eu vou pregar aqui na minha base. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar. Vou costurar aqui na parte de cima uma costura bem larguinha. Costurei a faixinha aqui na parte de cima, virei para o lado direito e passei. Agora nós vamos costurar no nosso pano de prato esta base. Vamos virar para o lado do avesso e vamos costurar aqui no lado de trás. Nós vamos colocar direito da nossa faixa com o avesso do pano de prato. E vamos alinhar tudo muito bem aqui, dobrando os cantinhos para alfinetar. Este excesso nós dobramos e colocamos um alfinete. E nós vamos alinhando e alfinetando. Aqui na parte também final, nós alinhamos bem, dobramos essa parte que é 1,5 centímetros e colocamos um alfinete. Agora eu vou à máquina passar uma costura mais larguinha, de 0,5 centímetro, para nós fazer o acabamento. Então, nós começamos com retrocesso e terminamos com retrocesso, porque estamos do lado avesso. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei o meu tecido para o lado da frente, mas eu passei aqui na parte de trás, deixando uma bordinha como se fosse um viés. Muito bem. Agora, nós vamos organizar aqui na parte da frente. Primeiramente, nós vamos alfinetar aqui no centro, colocarmos uns 2 alfinetes e vamos dobrar os cantinhos para nós passar uma costura. Então, aqui nós puxamos tudo para fora e dobramos uma partezinha, pode ser uma metade, aqui, ótimo. Aqui nós puxamos tudo para fora e depois dobramos para dentro. E vamos passar para deixar tudo bem bonitinho. Então, eu vou organizar tudo aqui, alfinetar, dobrar aqui também e vou passar uma costura. Começando aqui, deixando os fios mais compridos, fazer uma costura bem fininha e no final também eu vou deixar os fios mais compridos, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Eu vou fazer essa costura e já mostro para vocês. Passei uma costura super fininha aqui para fazer o acabamento na parte de cima. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Como eu vou fazer aqui com vocês? Eu já dei um nozinho, eu vou dar mais um e vou colocar a minha agulha bem no pezinho onde eu acabei a minha costura. E vou passar os 2 fios na agulha, vou colocar a agulha lá na frente. Eu passo os 2 fios
e puxo lá na frente para eu cortar. Passei os 2 fios, eu puxo aqui na frente, dou uma puxadinha bem, organizo bem para eu cortar. Olha que graça que fica. Os pontinhos não ficam marcados, porque os fios ficam embutidos. Então, aqui na frente eu corto. Muito bem. Esta parte já está pronta. Nesse meu tecido, que eu fiz um detalhe aqui, eu virei ele. Eu peguei o meu tecido, virei para o lado avesso, coloquei o meu molde, aquele meu molde de 14 centímetros, risquei em volta do meu molde e cortei. Mas eu não cortei em cima, eu cortei dos ladinhos para eu costurar. Eu cortei 5 desse redondo e já fui à máquina e já costurei. Eu coloquei o meu molde, risquei em volta do meu molde e cortei. Mas eu costurei bem em cima do meu risco, mas eu cortei um pouquinho mais em volta para eu poder cortar e virar. Mas antes, eu tenho que fazer uns picotinhos, não chegando até a costura. Eu só corto um pouquinho para facilitar quando eu virar. Então, eu corto em toda a volta e eu abro ele, que eles estão duplos, são 2 tecidinhos que eu tenho aqui. Eu vou abrir ele e vou cortar um dos lados para eu virar. Então, eu corto um dos lados, faço uma abertura para eu poder virar. Isso eu fiz com os 5. Viro para o lado direito e vou passar. Com um palito, você tem que ajudar a virar e abrir bem a costura. Você abre bem a costura com o palito, lá por dentro, e depois que nós vamos ao ferro para passar. Eu vou passar e já venho para nós aplicar ele no nosso barrado. Então, eu passei as minhas 5 bolachas de tecido. Então, eu tenho as 5 aqui. Agora, eu vou preparar para eu aplicar elas aqui na parte de baixo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus botões, que são botões reciclados, e vou colocar. Eu dobro a minha circunferência bem ao meio e dobro mais uma vez, para eu encontrar o meinho dela. Aqui é o meinho. Então, aqui eu coloco o meu botão. Coloco o meu botão aqui no meio e vou pegar uma linha e vou amarrar, porque eu vou fazer tipo um chapeuzinho, tipo uma bonequinha, para eu aplicar no barrado do meu pano de prato. Então, eu pego uma linha. Esta minha linha é uma linha mais forte, por isso que eu vou pegar um fio só. Essa linha é o fio 60. Eu passo uma vez aqui, mais uma vez e mais uma vez. Eu puxo um pouquinho para franzir. Depois eu passo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vou franzir. E daí eu vou dar 3 laçadas, fazendo um ezinho e colocando aqui. Uma vez, eu faço de novo o ezinho e coloco aqui. 2 vezes, faço o ezinho e coloco aqui. 3 vezes. Pronto, está bem preso. Não precisa ficar tão preso, porque nós vamos costurar depois ele na nossa bordinha, que vai ficar uma graça. Nós vamos passar uma costura e ele vai ficar aqui. Então, por isso que não precisa ser tão preso. Mas assim mesmo, eu prendi bem. Eu vou fazer isto com os 5, que nós vamos colocá-los aqui. Eu vou dobrar novamente o próximo ao meio, dobrar mais uma vez para eu encontrar o centro. E aqui no centro que eu vou colocar o outro botão. E daí eu vou amarrar da mesma forma, eu vou fazer isso com os 5 botões e com as 5 bolachinhas de tecido. Amarrei os 5 botãozinhos nas nossas bolachinhas de tecido e agora nós vamos aplicar elas aqui no barrado do nosso pano de prato. Então, nós vamos alinhar aqui tudo bem bonitinho, não precisa passar, porque o bonito é elas ficarem assim, bem fofinha mesmo. Então, nós colocamos aqui, eu vou alinhar bem, alinhadinho uma aqui, vou alfinetar, a outra aqui do lado, sobrepondo um pouquinho, eu vou alfinetar,
e vou alfinetar a outra. Todas eu vou alfinetar aqui no meu barrado e vou costurar. Eu vou alfinetar e já mostro para vocês. Amigas, eu dobrei o meu pano de prato ao meio e marquei o meio. E coloquei o meu primeiro detalhe aqui no meio, bem na beiradinha, na parte de baixo, respeitando a distância, que é só essa distância da costura que nós fizemos lá atrás. Muito bem. Então, eu coloquei o primeiro, depois eu coloquei o próximo por baixo, depois eu coloquei a próxima. E nós vamos alfinetando, mas nós alfinetamos nesta altura, porque é nesta altura desta costurinha aqui que nós vamos passar costurando. Então, agora eu vou à máquina costurar e já mostro para vocês costurado e o barrado embaixo pronto. Lembrando que nós colocamos primeiro do meio, depois colocamos duas para cá e depois colocamos duas para cá. Vamos sobrepor para cá e sobrepor para cá. Olha que graça que fica. Nós vamos costurar, mas nós vamos costurar respeitando esta barrinha que nós fizemos, que está marcadinha aqui, ó. Esta barrinha. Então, aqui em cima que nós vamos costurar. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Eu já costurei uma. Eu estou costurando, mas eu vou costurando e sentindo esta parte da barrinha lá atrás. Então, eu coloco aqui, organizo bem organizadinho e eu venho costurando. E eu passo por trás, aqui eu costuro, coloco a máquina atrás do botão para eu costurar. Muito bem. Mas eu vou costurando e sentindo a parte que eu tenho lá atrás. Então, assim que nós vamos costurando. Aqui tá a parte de trás, eu alinho bem, coloco a outra e vou costurando. Amigas, preguei o detalhe na parte de baixo. Olha que graça que ficou essas aplicações aqui. Deixei os fios mais compridos no início e no final, eu vou dar 2 nozinhos e embutir. E olha que graça que também ficou aqui a parte de trás. Eu vou embutir os fiozinhos, amarrar e embutir, e já vamos fazer a parte lá em cima. Amigas, olha que graça que ficou, que dengo da net que ficou esse barrado aqui embaixo. Olha que lindo. A parte de trás também ficou perfeita. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso. Vamos organizar aquela outra faixinha que nós cortamos. Esta faixa, ela tem de 4 a 5 de altura e ela também é mais larga que nosso pano de louça, 1,5 centímetro de cada lado. Colocar direito com avesso. Muito bem. Eu vou abraçar o meu pano de prato com esta sobra de 1,5 centímetro e alfinetar. E depois eu vou alinhar tudo muito bem e alfinetar para eu passar uma costura. Então, eu vou alinhar, organizar. Aqui no final também eu vou abraçar e vou passar uma costura com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Passei uma costura aqui atrás e virei para frente, mas deixei essa bordinha para trás como se fosse um viés. E aqui na frente também, eu passei dobrando uma partezinha para dentro para fazer o acabamento. E aqui nós vamos passar a última costura e o nosso barradinho aqui em cima também estará pronto. Eu vou puxar todo o tecido para fora e depois eu dobro para dentro. Porque nesta partezinha nós não vamos costurar porque está embutido aqui. Então, nós vamos deixar os fios mais compridos e vamos passar uma costura bem fininha aqui na parte da frente e deixando os fios mais compridos aqui também. Depois que eu fizer essa costura e embutir os fiozinhos, eu já volto para mostrar para vocês o nosso barradinho também pronto aqui na parte em cima. Terminei a costura aqui na parte de cima, fiz uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o acabamento aqui na parte de cima. Como também ficou lindo aqui na parte embaixo. Olha que dengo que ficou.
Este foi o pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Olha a graça. Olha, fica como se fosse uma florzinha, como se fosse uma bonequinha, uma aplicação muito lindinha que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e aproveitem este modelo. Quero deixar um abraço a todas de coração e até o próximo vídeo. Fiquem todas com o nosso amado Jesus.